Bom, galerinha, é o seguinte, então. Na aula passada nós vimos sobre os éteres, e agora a gente começa com uma série de compostos que têm como propriedade ou como característica principal a presença da carbonila. E o que seria a carbonila? A carbonila, ela é uma estrutura que tem C dupla O. Então, se você tem C dupla O, você vai ter ali a carbonila. E essa carbonila pode estar ligada a hidrogênio, pode estar ligada a uma hidroxila, formando a carboxila, pode estar ligada a um outro oxigênio, continuando uma cadeia secundária, que vai formar os ésteres. Então, todos eles vão possuir essa característica específica. Tá? E dos primeiros, então, nós vamos trabalhar com os aldeídos. O que seriam os aldeídos? Aldeídos são compostos bastante encontrados no cotidiano, eles dão odores para frutas, verduras, para uma série de substâncias, né, de compostos. E, basicamente, eles têm uma estrutura que é essa aqui, ó. Essa propriedade, essa estrutura aqui, C dupla O, OH, é chamada de aldoxila. Aldoxila. Então, a aldoxila, C dupla OH, é o que caracteriza, os compostos chamados aldeídos. Tá? Então, sempre buscar ela. Às vezes ela aparece assim, né? Tem a continuação, lembrando que aqui existe uma raiz orgânica, pode ser um hidrogênio ou pode ser mais um carbono, 2, 10, 20 carbonos. Existem compostos que têm duas aldoxilas, existem compostos que têm 3 e assim por diante. Lembrando que ela sempre estará num carbono de extremidade, sempre numa ponta, nunca no meio da cadeia. Né? Às vezes ela também traz assim, C, H, daí dupla O. Tá? Então, ou ainda inverte, né? HC dupla O, que são as formas de reconhecer, né? Então, essa estrutura ali. Nomenclatura. A nomenclatura ela se dá o seguinte, ó, o prefixo, né? Que é a quantidade de carbonos. Tipo de ligação, se for simples an, dupla en, tripla in, aquilo que vocês já haviam visto anteriormente. E o sufixo dos aldeídos é o al. Então, isso aqui é a estrutura do sufixo dele. Então, todo aldeído termina em al. Tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, aqui, ó, por exemplo, H2C, dupla O, tem um carbono só, portanto, met, ligação simples an e sufixo al, metanal. 2 carbonos aqui, dupla O, então é um aldeído, 2 carbonos et, o infixo é an e o sufixo é al, etanal. Aqui nós temos 3 carbonos, né? 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Peraí que tem um erro aqui, gente. Olha só, esse aqui não é propanal, não. Esse aqui é but. Portanto, o nome não será propanal. Será butanal. Tem um errinho no site que eu peguei ali. Como já comecei a gravação, tudo não vou excluir, né? Mas enfim, deu tempo de corrigir. E aqui nós temos uma cadeia com 3 carbonos e tem 2 aldoxilas. Tem uma na dupla O aqui e outra aqui na frente. Lembrando que aqui também tem uma dupla ali. E aí, esse aqui é o propandial. Temos aqui 2 grupos aldeídos em que o sufixo que se usa é o dial. Se fosse 3, uma cadeia ramificada com um terceiro grupo, seria o trial, e assim sucessivamente, né? E aqui nós temos uma outra aqui, but 2 enal, porque tem uma ligação dupla. Essa ligação dupla aqui é o que dá esse infixo en. A numeração colocada para indicar a localização da insatração, dupla ligação, foi a menor possível. Tá bom? E aqui mais alguns exemplos. Então, a cadeia ramificada, como eu mencionei a possibilidade antes, claro que ali não tem outro grupo aldeído, só que tem apenas um. E como o carbono 1 é sempre o mais próximo do grupo funcional, então carbono 1, carbono 2, carbono 3. 3-metilbutanal.
Aqui da mesma forma. Então você tem uma sequência de 5 carbonos. No segundo você tem um etil, que é esta ramificação aqui, e você tem um metil no carbono 4. Como a ordem é alfabética, o etil vem antes do metil, porque o E vem antes do M no alfabeto, então fica 2 etil, 4 metil e nome da cadeia, pentanal. Tá? Lembrando que grupo funcional sempre mais próximo do número 1. Como o aldeído é um grupo exclusivo de extremidade, o carbono 1 dele vai ser o dele. Tá? Daqui da mesma forma, né? Você tem uma cadeia com 6 carbonos, você tem uma tripla aqui no meio, essa tripla ligação, e você tem uma cadeia ramificada com 2 grupos etil, um aqui no 2 e um no 3. Por isso 2,3 dietil, X que vem da ligação dos 6 carbonos na cadeia principal. O carbono 4 para o 5 tem uma tripla, a gente coloca sempre o menor, então é o 4, in por causa da tripla e al, sufixo do aldeído. Poderíamos escrever também ainda assim, ó, 2,3 dietil X 4 e não. Se você utiliza o H no X ou no EPT, por exemplo, você tem que usar o hífen. Se não, você omite o H e deixa como aqui em cima, que não tem hífen, mas também não tem H. Se tem H, tem hífen, ok? Então essa é uma dica que pode ser importante também. Tá? A nomenclatura. Como eu falei para vocês, a química ela tem essas chatices, né, de você ter que ficar dando nome para as coisas. Isso é importante. Como eu falei no vídeo passado, vídeo da semana passada, o mais importante é reconhecer as funções. Então, lembrem, né, que quando vocês tiverem C, dupla O, H, você tem aqui a presença de um grupo aldeído. E esse grupo aldeído que é o que realmente importa para vocês. Tá? Reconhecimento dele. Nomenclatura, como eu falei, é importante, tem que saber, mas existem outras que são mais cobradas, mais importantes, vamos dizer assim. E, claro que a química não seria algo interessante, pelo menos eu acho, se a gente não soubesse para que serve cada um deles, né? Então, nós temos, por exemplo, coloquei aqui 5 aldeídos. Esses 5 aldeídos aqui, eles são muito conhecidos no cotidiano. Por exemplo, o metanal, ele é conhecido também como aldeído fórmico ou formaldeído. Por quê? Os aldeídos, em geral, eles são produtos da oxidação de um álcool. Então, você tem um álcool que vocês já devem ter visto lá com a professora, que é o metanol. A oxidação do metanol forma o metanal, que, por sua vez, sofre uma segunda oxidação e transforma-se nesta substância aqui, ó, que é o ácido fórmico. O nome dele oficial é ácido metanóico, mas ninguém conhece por ácido metanóico, e sim por ácido fórmico. O ácido fórmico, a gente vai ver mais adiante nas próximas funções, ele é o grupo, ele é a substância presente na urtiga. Para quem já encostou numa urtiga sabe o quanto dói. As formiguinhas, quando picam a gente no pé, que a gente está caminhando lá no formiga, né, toca numa formiga, ela sobe e morde, vai arder porque tem ácido fórmico. E o nome fórmico vem da circunstância pela qual foi descoberto esse ácido aqui. E esse ácido, ele presente na formiga, então um químico, algumas dezenas ou centenas de anos atrás, resolveu pegar um grupo de formiguinhas, colocou para bater elas, não existia liquidificador na época, mas ele conseguiu macerar, conseguiu espremer essas formigas, peneirou os cadaverizinhos delas, e o líquido que sobrou ele destilou. E aí ele conseguiu isolar pela primeira vez, esse composto chamado ácido fórmico. Como o aldeído metanal, na oxidação dele, forma o ácido fórmico, então ele é conhecido como aldeído fórmico.
O etanol. Etanol é um composto que talvez alguns de vocês conheçam. O etanol, ele é conhecido como aldeído acético. Por que acético? Porque a oxidação do etanol dá origem ao ácido acético, que é o vinagre, que é um composto do vinagre. Mas de onde vem o etanol? O etanol, ele vem da oxidação de um composto de fórmula CH3CH2OH, que é o nosso querido etanol, o álcool das bebidas alcoólicas. E o álcool das bebidas alcoólicas, imagina-se que vocês sejam menores de idade e não as consumam, mas se um dia virem a beber bebida alcoólica, talvez, por alguma circunstância, passem do limite e acabem ficando embriagados. Quando a gente consome pouco etanol, o organismo metaboliza, produz calor, por isso que algumas pessoas tomam lá um café com graspa ou café com cachaça, para dar uma esquentada, assim, sabe? Mas em excesso ele começa a acumular no corpo. E quando ele vai acumulando no corpo, ele vai oxidar o etanol, que é essa molécula que eu fiz aqui, e vai dar origem ao etanol. O etanol é a principal substância responsável pela ressaca. Tá? Então a ressaca é originada, aquele mal-estar todo, aquela dor de cabeça, aquela ânsia de vômito, aquelas coisas todas, pela intoxicação do etanol, do nosso corpo pelo etanol, que é o aldeído acético ou acetaldeído também. Tá? Um outro aldeído que é interessante é o cinamaldeído, também chamado de aldeído cinâmico. Ele é um composto encontrado na canela, que é o que dá o odor dela. Até uma coisa que eu já ganhei algumas apostas na vida, a canela, ela não tem sabor, ela tem cheiro. Tanto que se você colocar canela na boca com o nariz trancado, você não sente o gosto dela. A gente precisa, o nariz, o nosso nariz, a percepção de odores, de cheiros, é o que participa da comida. Por isso que do sabor em geral das comidas. Por isso que quando a gente está gripado, parece que a comida não tem gosto, né? Normalmente o nosso nariz está trancado e a gente come lá e não sente sabor. Até agora no coronavírus, né? As pessoas que têm que estão com o coronavírus, com o SARS-CoV-2, elas param de sentir cheiro e sentir sabor também, porque o sabor e o cheiro estão muito aliados. Então a canela, que possui como principal componente do odor o cinamaldeído ou aldeído cinâmico, ele é o que dá o odor, e ela não tem sabor. Se você trancar o nariz, faça um teste em casa, se estiverem duvidando, de trancar o nariz e colocar a canela na boca. Com o nariz trancado, tentem adivinhar o sabor, você não identifica. Destrancou o nariz, imediatamente você sente que é canela. Tá? Então é o aldeído cinâmico. E ele é abortivo também, por isso que dizem que mulher grávida não pode sentir, né, comer canela, essas coisas assim, tá? Vanilina. Vanilina é um outro aldeído bastante importante, é o 4-hidroxi-3-metoxibenzaldeído. Nossa, que nome, ainda bem que existe a vanilina para facilitar a nossa vida. É o composto da baunilha, encontrada na orquídea, né? A orquídea Vanilla planifolia, que é o que dá origem então à baunilha, ao sabor de baunilha. Então, quando vocês comerem, né, tomarem um sorvete, comerem alguma coisa sabor baunilha, tomarem, o sabor da baunilha vem da vanilina, ok? E um outro que eu acho interessante, sempre comento para os alunos, é esse aqui, ó, 2-nonenal. O 2-nonenal, veja, N tem uma ligação dupla no carbono 2 e tem um aldeído lá na ponta. E esse composto, ele é o composto que dá origem ao cheiro de gente de idade. Existem pessoas acima dos 40 anos, eu ainda não cheguei lá, mas estou bem próximo, que ela começa a produzir essa substância aqui, 2-nonenal. E essa substância, ela dá o odor característico de gente de idade. Também está presente em cervejas envelhecidas e tal, algumas
substâncias mais por causa dos ácidos graxos. De onde vem esse 2-nonenal? Na nossa pele, eu vou falar agora especificamente das pessoas, não vou falar de bebidas ou de alimentos que também têm essa substância, mas a nossa pele, ela produz ácidos graxos. A nossa pele é gordurosa, ela tem, né, a gente sabe que nossa pele, se a gente não lavar, ela fica, né, fica brilhando de gordura. E isso é natural. E o que acontece? Quando a gente passa dos 40 anos, essas substâncias, elas aumentam a sua produção. Principalmente quando não tem uma alimentação adequada, ingere álcool e coisas assim, você começa a eliminar mais gordura na pele. E como a nossa defesa antioxidante do organismo está perdendo a sua função, começa a oxidar essas gorduras que saem da pele. No caso dos idosos, porque a função antioxidante deles está reprimida, está suprimida. E aí começa a oxidar os aldeídos, oxidar as gorduras, os ácidos graxos, e formar o 2-nonenal. E o 2-nonenal, veja, non tem 9 carbonos. Quanto mais carbonos, mais insolúvel é. Então, mesmo uma pessoa que tome banho, que seja cuidadosa, que passe perfume, que né, utilize, que ela tenha, em resumo, uma higiene pessoal adequada, ela vai ainda produzir o cheiro de gente velha, vai ter aquele cheiro. Por quê? Porque o 2-nonenal, como é insolúvel em água, ele não é retirado com facilidade. Então, existem produtos próprios para isso. Uma indústria japonesa criou um produto de higiene para gente idosa que promete acabar com isso aqui. Sabe? Quando você vê a linha da Natura, por exemplo, vovô e vovó, eles já pensaram nisso aqui, né, nesse composto, que tem lá seus 9 carbonos e tal, pensando nisso, pensando no cheiro das pessoas de idade, para neutralizar ou para eliminar o cheiro, de repente, né? Talvez não eliminar a substância, mas ele, né, mascarar o odor, porque eles sabem, né? Existem lá químicos que estão trabalhando nisso e que sabem disso. Tá? Então, aldeídos, como falei ali para vocês, muito presentes na vida da gente. Então, o metanal, por exemplo, o metanal, o aldeído fórmico, ele produz, ele é um gás, mas que quando está dissolvido na água, produz o formol. Eu esqueci de comentar isso antes. O formol que é utilizado para a conservação de peças anatômicas, de cadáveres. Não sei se esse ano haverá, né, por conta da pandemia, mas a UNOESC sempre convida os colégios, os terceirões, para visitarem a Feira das Profissões lá em Joaçaba. E numa das visitas lá, o pessoal entra na parte de... Onde estão os cadáveres? Agora me fugiu o nome. Né? Tem um nome específico do lugar. E aí eles acabam sentindo alguns cheiros ruins. Mas o formol que os corpos ficam um tempo, ele tem um cheiro muito irritante. Ele é muito... Né, ele faz mal. O formol em si é cancerígeno, comprovadamente. Tanto que ele foi proibido na utilização para o alisamento capilar. Que tinham alisamentos com formol, faz mal. Hoje, se você utiliza, você é acusado de crime, porque é proibido, a lei, né, estipula isso. E, né, enfim, que ele tem um odor muito forte. Uma vez eu visitei a Uniplac com uma turma também, lá em Lages, nessas de feiras das profissões e tal, e na visita tinha um corpo, um cadáver, que havia saído 2 dias do formol, porque eles ficam lá durante um certo tempo, agora eu não sei precisar qual é esse tempo, e aí eles saem do formol e ficam expostos um tempo para evaporar e tal, e aquele corpo já não vai mais apodrecer, porque o formol ele é bactericida, né? Ele mata bactérias, micróbios, fungos e tal. E aí eles deixam o corpo imerso na glicerina para deixar ele úmido, para não secar o corpo. Então, os corpos que vocês virem se visitarem a universidade, eles ficam um tempo no formol para impedir o apodrecimento, né, a decomposição, e aí depois eles vão para tanques de glicerina. E aí quando a turma vai, por exemplo, de medicina, de enfermagem, alguma coisa, vai ter aula, eles tiram desse tanque de glicerina e colocam em cima das mesas de inox para a aula. Terminou as aulas, volta para o tanque de glicerina. A glicerina ela é um umectante natural que permite que os corpos continuem molhadinhos. Tá?
Era isso, então. Se tiverem dúvidas, chame. Só queria, né, coloquei esses aqui, comentei sobre eles para a gente entender onde é que estão os aldeídos do nosso cotidiano, tá bom? E seguem ali, então, algumas atividadezinhas para vocês e qualquer dúvida podem me procurar, por favor. Lembrando, até vocês vão assistir, eu vou postar esse vídeo daqui a pouquinho para vocês, hoje é quarta-feira, que tem o trabalho do Enem dos colégios maristas, na para vão fazer vídeo, os aulões, né, de Enem no YouTube e no Facebook. Então os links estão sendo disponibilizados pela direção. Começa hoje já e segue até dezembro. Eu também participarei em uma das quartas-feiras com compostos de carbono, mas eu não lembro agora ainda a data dela. Mas eu aviso vocês com antecedência. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. E é isso, meus queridos.